Rodrigo, ontem você falou no teu comentário agendado, gravado, com muita maestria, sobre a taxa de juros lá do Banco Central, lá na gringa, né, lá nos Estados Unidos. Né? O patamar ficou em 5,5%, e o Fed dando aí aquela sinalização de que, opa, vamos ser conservadores, porque é momento de segurar um pouco as contas. É por aí mesmo, Rodrigo Oliveira, seja muito bem-vindo. Saudade de você, meu camarada, saudade daquelas. Também estou com saudade. Foi mais ou menos isso, aliás, foi exatamente isso. O Powell, né, o Jerome Powell, que é o Roberto Campos Neto nos Estados Unidos, falou que, olha, vai demorar um pouco mais, estava nervoso na coletiva e tudo mais, vai demorar um pouco mais para a gente conseguir baixar os juros, mas a gente vai diminuir, o nome é em inglês, né? Quantitative tightening, ó, a restrição de recursos, que a gente estava fazendo esse sistema de... O que o Fed estava fazendo? Ele estava comprando dívidas, recomprando dívidas de outras pessoas para diminuir o balanço dele. Né? Então, ele pagava e ficava sem, e assim restringia um pouco da liquidez no mercado. E isso ele vai diminuir um pouco o volume disso. Isso é uma espécie de relaxamento monetário. Mas se indicou que, do outro lado, ele vai continuar segurando as taxas onde estão, porque a inflação não está andando para a meta de 2%. Deu uma estagnada agora, aquela última milha, né? Sempre mais difícil da inflação, a mesma coisa que a gente está enfrentando aqui. Esse finalzinho da inflação ele é mais persistente para conseguir chegar lá na meta, no nosso caso, de 3%, lá no caso deles, de 2% no ano. Né? Lá eles têm uma forma, não fica preso no ano calendário, mas seriam uns 12 meses a 2%. Pois bem, a taxa de juros ficou a 5,50, com esse aviso de um pouco de continuidade da restrição, mas um relaxamento ali nas compras e vendas, né, no balanço do Fed. E o que o mercado entendeu disso? O mercado estava muito ligado numa coisa que era quase esquizofrênica, que era uma ideia de que, eu não sei se pode usar essa expressão, agora já usei, mas que era bem complicada, como se estivesse vendo coisas, de que havia uma possibilidade razoável de o Fed aumentar os juros por lá. Isso o Jerome Powell praticamente descartou, como ele tem feito em todas as reuniões, mas isso foi dado como um bom motivo para baixar a taxa de juros futura lá. Então, a taxa de juros futura recuou lá, está recuando hoje de novo e está ajudando a gente a trazer nossa taxa futura também para baixo. O que esse movimento todo significou lá nos Estados Unidos? A precificação do mercado era de um corte só em dezembro, está voltando para setembro, com quase aí 80% já de chance de um corte em setembro. E isso ajuda a gente aqui também, porque isso pode dar um espacinho a mais para o Roberto Campos Neto continuar baixando juros. Talvez menos do que o 0,5 ponto percentual que a gente estava esperando lá atrás e o Banco Central tinha prometido, mas pelo menos mais de um corte de 0,25 na Selic, na nossa taxa básica de juros, a Selic. Agora, o Rodrigo, na prática, e aí eu acho, de novo, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que com essa sinalização do Banco Central nos Estados Unidos, eu lembro de algumas atas do Copom em que eu acho que o Copom falava o seguinte: olha, o ritmo de queda, de corte da nossa taxa de juros vai depender de uma série de conjunturas, né, de uma série de circunstâncias. Não dá para a gente cravar. Eu acho que foi, inclusive, acho que foi na última ata do Copom, Rodrigo, que o Copom dava mais ou menos uma sinalização nesse sentido. Me parece que com essa sinalização do mercado norte-americano, me parece que agora fica cada vez mais difícil o trabalho do Roberto Campos Neto, até de convencer o governo federal a falar: gente, vamos colocar um pouco o pé no freio, porque se eles estão fazendo por lá, a gente vai ter que adotar uma postura semelhante aqui. O que você acha, Rodrigo? Sim e não, né? O que aconteceu? Talvez eu até acho que foi o Galípolo que falou isso na semana passada ou retrasada, a gente talvez esteja sendo penalizado por termos feito a coisa certa antes. Né? A gente subiu o juro antes de todo mundo, a gente baixou o juro antes de todo mundo e subiu os juros antes de todo mundo, mas a gente sofre pressão, obviamente,
dos juros nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, porque o dólar, sendo a moeda forte do mundo, todo mundo prefere ter o dólar se o diferencial de juros não pagar o risco de você estar em outra moeda. Então, quando o estrangeiro olha para o dólar pagando 5,5% ao ano e o real pagando 10,75%, ele pensa, rapaz, se diminuir muito esse juro do real aí, eu volto para o dólar. E aí a gente teria outro problema, né? O dólar começa a descasar, sobe, muita coisa a gente importa, as commodities são precificadas em dólar, e aí você tem pressão inflacionária aqui dentro. Então, a gente tem vários fatores aí para poder equilibrar nessa conta para o Banco Central tentar segurar a inflação, que é o mandato do Banco Central. O Galípolo até falou sobre isso, e aí foi ele mesmo, tenho certeza, num evento que ele teve presente, que não interessa se a meta é 3, 1, 50. O Banco Central, o mandato do Banco Central é perseguir a meta, não é debater sobre a meta. Se a meta é 3% que o Banco Central vai buscar. E aí a gente está nesse período um pouco mais complicado de Banco Central, principalmente o Roberto Campos Neto já deixou bem claro que ele é a favor de uma redução, não com todas as palavras, porque ele não pode, mas das falas dele tem indicado muito de que ele seria a favor de uma redução no ritmo de cortes, né? Não é parar os cortes agora, em maio, mas em vez de cortar 0,50 agora, cortar 0,25 e ir cortando em medidas mais homeopáticas aí de 0,25 até o limite, o que eles entendem que é o limite terminal, ali, o limite de baixa, o limite mínimo para a Selic, né, para a taxa Selic. Deixa eu só, Wilson, deixa eu falar uma coisa. O Rodrigo. Márcio Amaral aqui falou um negócio que eu não sei. E é por engraçado, eu sou a única pessoa nesse programa que destaca o que eu não sei, né? Mas o Márcio está falando que tem um projeto tramitando no Senado e coloca a Selic como base de cálculo para indenizações no Código Civil Brasileiro. Ô, Márcio, eu vou dar uma olhada nisso, que isso achei muito interessante, sabia? Não sei se é melhor ou se é pior, né? Tem muita desconfiança sobre o IPCA agora por causa do Postman, e aí eu quero deixar bem claro, né? Eu também sou uma pessoa que tem um pé atrás com o Márcio Postman, mas até agora, até o momento, não há nenhum indício de que está havendo manipulação nos índices de inflação. Já expliquei para vocês por que isso é diferente, né? A minha compra subiu 10%, mas o IPCA subiu 0,1, 0,8. A minha compra subiu 5, o IPCA caiu 3. Porque o IPCA ele tem uma cesta que seria a cesta média do brasileiro, né? A cesta de produtos médio do brasileiro, e ele calcula ali os preços, vai ponderando aqueles preços para ver quanto que o índice, quanto seria a inflação média do brasileiro. Mas, por exemplo, passagem aérea está lá no IPCA, né? Subiu 48% no ano passado. Quantas pessoas no Brasil, né? Quantos de vocês compram passagem aérea todo mês, por exemplo? Então, isso vai dar diferença na inflação que você sente. Agora, o IPCA talvez seja a forma menos, como a gente vai falar, enviesada para você ter um índice de inflação. E aí é isso que acontece. Para o pessoal que perguntou aqui no chat sobre aplicação financeira em tempos de inflação, que eu acho que era a mesma pessoa que estava falando sobre a minha inflação e a inflação do IPCA, uma das formas de se proteger disso é estando lá naqueles títulos do Tesouro Direto, por exemplo, que pagam IPCA mais um juro real. Então, eles pagam a variação da inflação, que, lembrem-se, é uma média, né? E médias, a minha filha estava estudando média outro dia, média é aquela coisa, se juntar eu e o Wilson e somar a nossa renda, a média vai ser X, a média de renda desse programa, dos apresentadores e comentaristas vai ser X. Se o Jeff Bezos vier comentar aqui, a média vai ser muito mais alta, a média de renda dos apresentadores, só que eu e o Wilson vamos continuar ganhando o que a gente ganha. O Wilson bem mais do que eu, mas vamos continuar com o mesmo rendimento. Olha o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira tem um salário. O Rodrigo Oliveira
parafraseando Silvio Santos, ele é um dos poucos aqui que ganha em ouro, em barras de ouro, porque vale mais do que dinheiro. Aqui não, eu sou assalariado, gente. Eu dependo de ticket de refeição, rapaz. Eu tava usando o Vale Refeição para pagar o cafezinho no aeroporto. Inclusive, tá caro, rapaz. Olha, eu vou te falar uma coisa. A Olha aí a Azul. inflação. Olha a inflação. Não, tava pensando nisso aqui agora há pouco, Rodrigo. A Azul. Deixa eu contar um momento aleatório aqui no meio-dia. Quando eu fui para São Luís, né? Eu fui para visitar, enfim. Minha filha mora em São Luís, então assim, eu sempre possível tô com ela. E aí o que acontece? Para tentar pagar menos, este que vos fala pegou um voo da Azul, só que foi um voo pinga-pinga. Assim, Brasília, Campinas, Campinas, Belém, Belém, São Luís. Assim. Só que depois eu fiz as contas, o que eu tive que gastar com alimentação de aeroporto não compensou a economia na passagem aérea. Porque foi isso, assim, no final das contas. Porque você paga 15 pila por uma água mineral, você paga 50 pilas por um pão de queijo e 100 reais numa refeição. Aí, gente, aí estoura o orçamento, aí não tem como.